Fala galera, tudo bem? Então vamos dar uma conversada aí sobre mais alguns assuntos que são super importantes para a sua prova e assuntos que geralmente causam muitas dúvidas nos alunos, tá? Principalmente como é o exemplo aqui que a gente vai falar da lógica do convênio de Taubaté, com alguns detalhes econômicos bem específicos para ajudar você a entender isso daí, e a lógica das oligarquias do café. Por quê? Porque nesse período, como esse período se caracteriza por uma lógica de você ter aquela exploração da política para benefícios de para poucos grupos e tudo mais, parece uma coisa muitas das vezes dentro de uma normalidade, você não consegue ver exatamente onde que está cada uma das características que são relevantes para a prova. Dentro dessa lógica, por isso que a gente vai falar desse assunto, para dar de forma bem, digamos, com bastante preciosismo, vários detalhes com relação ao que estava acontecendo para facilitar a tua lógica. E nunca esqueça, quando você estiver estudando, sempre divida a tua forma de percepção em questões políticas, econômicas e sociais. Nunca esqueça que quando você não estude história apenas pelos fatos detalhadinhos do que vai acontecendo, esses fatos têm que estar atrelados a um contexto, principalmente quando você vai falar da sua prova discursiva, em que você tem uma questão contextualizada e a partir desse contexto bem estabelecido na sua cabecinha, você consegue escolher quais são os fatos que podem compor uma boa questão discursiva, por exemplo, e sempre lembrar do que está acontecendo dentro do país e fora do país. Com isso, você faz uma análise super completa e consegue correr para qualquer lado. E aqui um excelente exemplo, uma excelente forma de poder explorar isso é dentro da lógica desse contexto das oligarquias do café e a grande pira do convênio de Taubaté. Chega de blá blá blá, vamos falar um pouco sobre o assunto então. Então vamos lá, né? Então o que acontece? Para entender melhor, vamos ver o contexto geral em que acontece toda essa doideira da chamada política dos governadores e da importância das oligarquias do café para o Brasil nesse início da República. E vamos fazer o quê? A gente vai voltar um pouquinho, conversa sobre o governo Campos Salles e depois a gente conversa sobre o governo do Rodrigues Alves, quando efetivamente ocorre a pira do convênio de Taubaté. Se você quiser, se estiver agoniado, quiser ver isso de uma vez, é só botar o vídeo um pouquinho para frente, você já consegue ver especificamente essa parte do convênio de Taubaté, mas o ideal é você ver isso aqui completo para ver o contexto geral, ver tudo o que estava acontecendo e chegar numa compreensão mais adequada e mais completa com relação a essas coisas de história. Então vamos lá. No governo de Campos Salles, de 1898 até 1902, nós temos o quê? A efetivação da hegemonia cafeeira no governo, que é feita de acordo com a lógica da chamada política dos governadores, também conhecida, dependendo da historiografia que você está analisando, também conhecida como a lógica da colmeia oligárquica, né? O que é isso? É uma barganha política que rola entre o legislativo e o executivo, né? Ou seja, as câmaras estaduais, né, e a Câmara Federal e o Executivo, para executar um controle de todo o esquema do Brasil. Lembrando aqui, entrando agora em alguns detalhes para você. Anteriormente, você lembra que quando cai a monarquia, né, você tem lá aqueles grupos que estão querendo chegar no poder, que são os grupos dos oligarcas do café, que não tinham muitos dos seus interesses atendidos pelo imperador Dom Pedro II. Entre esses grandes problemas que eles enfrentaram na época, está inclusive a parte da abolição e tudo mais, que eles eram contra a lógica da escravidão porque eles tinham muitos escravos, tá? E, logicamente entraria dentro de uma complexidade muito maior do que as coisas que a gente está comentando aqui. Então o que acontece? Agora que esses caras chegam ao poder efetivamente, eles se organizam para que esse poder fique extremamente controlado por eles. Então inicia aqui a chamada lógica da política do café com leite, né? Que é um período de dominação entre Minas Gerais e São Paulo, sendo que essa lógica do café com leite não tem a ver com produção do café e produção do leite, tá? Na verdade é só como se fosse uma coisa que era tão comum que era considerada como totalmente dominada, digamos, na área, uma coisa super comum como o café com leite, como se isso se tornasse o padrão para absolutamente tudo. Ou seja, aquela política de vizinhança, da galerinha se juntando para ficar ali fazendo as coisas normais e controlando toda a política do Brasil. Dentro dessa lógica, a gente vai explicar com muito mais detalhes logo em seguida como que era essa montagem da política dos governadores, para ficar bem claro para você. Tá? Dentro dessa lógica, a gente já vai adiantar um dos grandes termos, que é um assunto que é bastante frequente na prova da Federal do Paraná, que é essa parte da exploração de terras e tudo mais. Tá? Começa a lógica do chamado coronelismo, né? Que o que é? É a dominação local dos grandes senhores de terra, aqueles que detinham o poder da terra em cada uma das regiões, e a influência que esses caras faziam em cima daqueles que iriam votar nessas regiões. Através de lógicas assistencialistas, eles conseguiam, logicamente, manipular as eleições, lembrando que o voto não era secreto, e o que acontece? Tem o início do chamado a lógica do voto do cabresto, né, em que a pessoa acaba tendo que voltar dentro de uma lógica, como se estivesse tampada, manipulada pela lógica dos coronéis, como a gente vai ver direitinho. Isso, na verdade, o que é? Um controle da esfera federal, no Congresso,
estadual e municipal, ou seja, no governo federal, no Congresso Nacional, o estadual pelos presidentes de estado, né, pelos também chamados governadores, né, posteriormente na história, e na lógica municipal dentro da influência dos grandes coronéis. Ou seja, uma política como privilégio das elites. Vamos entender um pouco melhor como é que funcionava isso. Olha só então, começando nessa parte da esquerda. O que acontecia? O presidente da República, Campos Salles, o que ele fazia? Ele falava assim, galera, eu não vou ficar cutucando vocês dos estados, não intervenção nos estados, tá? Eu não vou ficar cutucando nas coisas do que eu quero. Eu vou deixar vocês organizar do jeito que vocês querem, só que façam as coisas de uma forma que eu tenha apoio político depois. Aí o que acontece? O presidente não se mete nos estados. Os estados dão verbas para os municípios, para os prefeitos. O prefeito dá favores para aqueles que são de seu controle imediato, no caso, as elites, os coronéis. E esses coronéis, o que eles conseguem fazer? A lógica do voto do cabresto, como eu tinha comentado para vocês, no chamado curral eleitoral, né, que eles conseguem influenciar pesadamente tudo isso. Se eles controlam todos os votos direitinho, o que acontece? Esses votos todos são utilizados para votar em quem era prefeito, que influencia toda a lógica e tudo mais do que acontecia daqui para baixo. E o que acontece? Uma série de verbas e votos nessas eleições são utilizadas no âmbito mais estadual, dentro dos interesses, né, das grandes oligarquias e tudo mais, que serve para eleger os deputados também, que garantem o apoio ao presidente. Com isso, o presidente consegue governar nas coisinhas que ele quer e as coisas vão funcionar, digamos, de acordo com o interesse de todo mundo aqui, dos interesses agrários aqui, de toda essa exploração que a gente está vendo, poderia ser executado, fica bom para o governo federal, fica bom para o governo estadual, fica bom para o governo municipal. É a lógica da chamada política dos governadores, baseada principalmente no fato de que o voto não era secreto. Tanto que você vai ver que lá para frente, depois, lá para o período da Era Vargas, uma das grandes primeiras mudanças que você tem quando você tenta quebrar essa lógica das oligarquias é a instituição do voto secreto, que começa já a atrapalhar toda essa lógica, sendo que tem outros momentos também, por exemplo, no governo Marechal Hermes da Fonseca, que você começa a cutucar, você não deixa mais os estados, né, os governadores, os presidentes de estado, ficar no poder. Às vezes você chega lá e denomina lá o pessoal com os chamados interventores. O governo federal vai lá, tira quem está eleito e coloca interventores, pessoas que estão sob controle do governo federal em cada um dos estados. Ou seja, você quebra isso daqui. É uma das coisas que acontece, por exemplo, no governo do Hermes da Fonseca, tá? Com a lógica do salvacionismo, né? Para tentar tirar o governo da mão dessas elites e tudo mais. Mas isso é assunto lá para frente, é só para você poder ponderar, como sempre, o que está acontecendo lá frente e o que está acontecendo antes. E aqui, dentro dessa lógica, é apenas para você entender também, se você quiser, às vezes, para os alunos que gostam de dar uma pausa, né? Para dar uma olhadinha nos assuntos, você vê essa mesma lógica daqui, só que não colocada em desenhinhos, né, mas em informações específicas relacionando a presidência da República, a Câmara dos Deputados, né, os deputados federais eleitos, os presidentes dos estados, as assembleias legislativas estaduais, coronéis e todos os eleitores que estão aqui embaixo dentro da lógica do voto do cabresto. Espero que tenha ficado claro. Continuando, aí o que acontece, né? O Campos Salles, dentro dessa lógica toda, ele faz um trambolho chamado Funding Loan, né? O que foi isso, né? Foi uma grande negociação das dívidas do Brasil junto aos credores externos, tá? E novos empréstimos para regularizar a parte econômica do Brasil, que era muito necessária para quem? Para as elites poderem continuar exercendo o seu poder. Veja que agora aqui as elites agrárias estão dominando o poder e daqui a pouco vamos chegar na pira do convênio de Taubaté. Não esqueça disso, né? Então o que acontece? Como estratégia econômica, o que é feito para você entender bem essa lógica do convênio de Taubaté ali na frente? Quais são as principais estratégias econômicas para sanar os problemas brasileiros que vêm dentro dessa lógica, que eram os critérios que foram estabelecidos? Beleza, eu empresto dinheiro para o Brasil, só que o Brasil vai ter que fazer algumas coisas. Quais são essas coisas? Diminuir a emissão de papel moeda para evitar a inflação, reduzir gastos e aumentar impostos, ou seja, gaste menos e ganhe mais para conseguir juntar mais dinheiro, diminuir obras públicas, incentivar a agricultura. Incentivar a agricultura. Condições cada vez mais adequadas para o funcionamento da lógica das elites agrárias, é claro, tá? E aqui também a gente consegue perceber que é sem incentivo a uma industrialização. Por quê? Salles representava a elite agrária, que não tinha lá grandes interesses na parte da industrialização, porque eles já estavam ganhando dinheiro e inclusive permanecendo no poder dentro dessa lógica. Lembrando que, é claro, né? Nossa, professor, mas teve aquela era Mauá. Então, a era da Mauá, daquele surto industrial que teve no Brasil, que inclusive travou por quê? Por causa da pressão dessa elite agrária. Não esqueça disso. Beleza?
Então o que acontece? Durante o governo do Rodrigues Alves, 1902, 1906, que também é um cara que está dentro dessa lógica das oligarquias cafeeiras, nós temos algumas coisas interessantes, que lógico, ele aproveita essa situação econômica mais favorável que vem depois do funding loan, por isso que é importante você lembrar, o que foi feito no governo Campos Salles beneficia, obviamente, o governo posterior, que está um pouco mais estável economicamente, e ele consegue dar uma desenvolvida um pouco maior dentro das necessidades do que eles queriam, né? Então, após o funding loan, ele consegue dar uma ordenada, né, uma organizada na economia brasileira. O que ele consegue fazer, que não é o grande foco da aula, mas só por uma questão contextual externa. Nós temos aqui a resolução da questão do Acre, em 1902, que você tem a compra do Acre pelo Brasil, com a intermediação ali do Barão do Rio Branco, que estava organizando todas as fronteiras do Brasil que ainda não estavam devidamente estabelecidas. Nós temos as questões de saneamento do Rio de Janeiro, por causa de todas as doenças que existiam no Rio de Janeiro, que inclusive acaba provocando a revolta da vacina em 1904, e dentro do critério econômico que a gente está conversando, temos a lógica do convênio de Taubaté, um aprimoramento ainda maior da situação para que beneficiasse as elites agrárias. Que o que acontece? Os estados, eles iam garantir a compra dos estoques de café dos cafeicultores, ou seja, por mais que você produzisse mais do que você conseguisse vender no exterior, os estados conseguiriam, com dinheiro, entre aspas, público, comprar esse café, guardar esses estoques para garantir que sempre os cafeicultores estivessem ganhando dinheiro e estivessem com giro de capital para continuar funcionando. Fora isso, vamos entrar numa coisa mais complexa, para deixar isso dentro de uma coisa mais complexa. Então, o convênio de Taubaté foi um conjunto de acertos para tentar beneficiar a elite agrária. Vamos agora para um detalhe para entender direitinho um quesito que é estabelecido por um cara chamado Celso Furtado. Ele fala que durante esse período houve a chamada socialização das perdas, ou seja, foi jogado para todo mundo, para toda uma população, perdas decorrentes de alguma coisa, socialização de perdas. Do que ele está falando? É que é o seguinte, uma das medidas do convênio de Taubaté, que é uma das mais fáceis para você lembrar de todo esse esquema, é o seguinte, eles faziam uma desvalorização artificial da moeda do Brasil, R$1.000, faziam uma desvalorização artificial dessa moeda perante o dólar, perante o mercado internacional. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo. Hoje, digamos assim, você pega lá, bom, vai lá, R$5 compra $1, beleza. O que o governo fazia? Ele desvalorizava artificialmente isso. Por exemplo, não é mais R$5 para ganhar $1. Na verdade, são R$7 para ganhar $1. Ou seja, você está desvalorizando. Você precisa dar cada vez mais reais para comprar $1. Você está tirando o valor do real. Eles faziam essas desvalorizações propositais para quê? Veja que interessante. A partir do momento que você faz isso, o que acontece? O preço do café é estabelecido internacionalmente em bolsa de valor. Digamos lá, chute qualquer coisa. Digamos que fosse lá $100 alguma coisa de café. Beleza. Se você vendesse $100 de café lá para o exterior, você ganharia, vamos utilizar o exemplo original do que eu dei aqui, R$500. Ok. Ganharia R$500 vendendo $100 de café. A partir do momento que você tivesse uma desvalorização artificial do real, o que ia acontecer? Você chegaria e teria o seguinte, bom, então agora, esses $100 que eu estou vendendo, ao invés de ganhar R$500, na verdade o dólar está 7 para 1. Houve uma desvalorização artificial. Ou seja, ao invés de ganhar 500, eu vou ganhar R$700. Ou seja, com o mesmo custo, com o mesmo nível de produção e tudo mais, quando vendia $100, em vez de ganhar 500, ganhava 700. Ou seja, ganhava mais dinheiro interno do Brasil que poderia ser gasto dentro do Brasil. Aí você fala, nossa, professor, mas isso daí causa um grande problema, porque, na verdade, esse dinheiro está sendo artificialmente feito, entre aspas. Pois é, inflação. E outro problema, esse benefício que tem para quando você está exportando se inverte quando você está comprando alguma coisa do exterior. O que acontecia? Uma boa parte, lembrando desse contexto, que você está começando a dar uma patinada, tentando, de certa forma, tentar instituir de alguma forma indústrias no Brasil, o que acontece? Uma boa parte das coisas que eram consumidas no Brasil não eram feitas no Brasil, porque o Brasil só fazia coisa agrícola. Então tudo que era produto minimamente industrializado tinha que ser comprado do exterior. O que acontece? Esses produtos, antes você pagaria, usando a mesma lógica, $100, você gastaria R$500. Agora você gastaria 700, ou seja, você deixa mais caros os produtos importados e o Brasil era extremamente carente de produtos e tinha que importar uma boa parte desses produtos. Ou seja, você pega uma treta e joga para a galera toda. Toda uma população acaba tendo que pagar diretamente e indiretamente, porque pense numa máquina que está sendo comprada para produzir alguma coisa, se essa máquina é mais cara, o que ela vai produzir será mais caro também. Ou seja, você socializa as perdas para a galera. Você beneficia uma elite agrária e desfavorece toda uma população, uma
socialização das perdas de acordo com o Celso Furtado, por exemplo. Ficou mais claro essa pira? Isso que eu estou comentando para vocês, pense-se numa questão que perguntar sobre a lógica das políticas das oligarquias do café e tudo mais. Se você menciona, como se pôde perceber durante a política dos governadores que causou uma socialização das perdas, segundo Celso Furtado, nessa pequena frase, para quem está lendo, que está corrigindo a tua prova, essas poucas palavras dizem muito sobre o que está acontecendo e, acima de tudo, demonstram que você domina pesadamente o assunto. Então a pessoa, quando lê, fala, bom, esse cara que está escrevendo, essa pessoa que está escrevendo, eu acho que manja do que está acontecendo. É uma questão de também favorecer e facilitar a forma da leitura da sua questão discursiva, acima de tudo. Beleza? E aqui, só para você entender um pouco melhor, em formato gráfico, veja só. Aqui nós temos os vários anos aqui embaixo colocados aqui, e nós temos aqui sacas de café, que são as entregas internacionais da saca de café e os seus destinos especificamente. O que é importante de você lembrar é o seguinte, em azul aqui está para os Estados Unidos, que era o maior comprador do Brasil, a Europa em vermelho e em verde outros países. O que você pode ver? Aqui em 1906, nós estamos, seria aqui assim, estamos nesse nível de entregas de saco de café. Ao final do período, já no período do Vargas, inclusive lá por 30, antes do crack da Bolsa de Nova York em 1929, olha onde é que está o nível. Você tem um aumento considerável das exportações de café nesse período, ou seja, que beneficiou pesadamente as elites agrárias. E coisa importante para você ver. Professor, eu estou vendo ali um certo abalo aqui assim, uma diminuição, o que aconteceu? Não por acaso. Esse período em que cai tudo é o período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, em que você tem uma diminuição pesada da comercialização de coisas e, posteriormente, isso retoma. Ou seja, contexto interno e contexto externo sendo analisado para que você possa compreender um pouco melhor as coisas. Ficou mais claro, galera? Legal. Então, veja, né? O que é importante de você então saber? O período das oligarquias do café estabeleceu que o controle todo ficava nas elites agrárias e as políticas eram feitas para beneficiar essas elites agrárias e, logicamente, desfavoreciam toda a população do Brasil. Esse tipo de percepção lógico que foi feito à época, tanto que houve um monte de situações em que você começa a ter candidatos à presidência, por exemplo, querendo bater de frente com isso, tirar as oligarquias do café. Isso acontece com Hermes da Fonseca, por exemplo, acontece durante o movimento do tenentismo durante a década de 20 e vai culminar lá no golpe de 1930, quando Vargas chega ao poder, dando uma grande bugada no grande esquema aí dessas oligarquias do café, que continuam tendo sua influência, mas ela é altamente diminuída durante esse período. Beleza, galera? Espero ter sido mais claro e tudo mais, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, é só deixar um comentário aqui embaixo ou entrar em contato com a gente. Um grande abraço para todos, até depois.